Vamos ouvir agora uma mensagem na voz do Pastor Florencio. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, está escrito assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Jesus olhou bem para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra nascer de novo é muito importante. Nicodemos, ele era um príncipe entre os judeus, era um ensinador de religião. Ele achava que por ser religioso, ele já podia estar salvo. Mas conversando com Jesus, Jesus falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra nascer de novo é muito importante para o nosso entendimento. O que é nascer de novo? Nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos escrito assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. Arrepender é uma palavra comum, é uma palavra simples, a pessoa se arrepende, confessa para Jesus, recebe o perdão, mas tem essa palavra um pouquinho mais difícil que diz assim: convertei-vos, pois. Converter é mudança de direção, mudança de mente, é transformação de vida, é renovação, enfim, converter é realmente nascer de novo. Então acontece o seguinte: o nascer de novo, como estamos vendo aqui, então ele começa com arrependimento, depois com a conversão, e depois ainda diz a palavra de Deus aqui o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que recebe Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, todas as coisas velhas passam, ele passa a ser uma nova criatura a partir de agora. Aqui no Evangelho de São João, nós encontramos um versículo que diz assim: diz assim a palavra de Deus: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. Então, todos quanto recebem Jesus como seu Salvador, então têm o direito de se tornar filho de Deus. As pessoas acham que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia diz que não é. Todo ser humano é criatura de Deus, e Deus cuida das suas criaturas, Deus cuida dos animais, Deus dá o sustento para todos. Ainda diz a palavra que o sol, Deus dá para todos, a chuva e o sol. Então todos têm direito de se alimentar. Agora, filho de Deus, conforme estamos vendo aqui na palavra de Deus, é só aquele que nasce de novo. É só aquele que passa por essa transformação, é que ele se torna um filho de Deus. Então passa por essa mudança e agora o destino dele é ir para o céu. Então, para ser salvo, uma pessoa precisa simplesmente crer que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está vivo. Então, pela fé, você alcança então a salvação, obedecendo a palavra de Deus. Então a salvação das nossas almas é através da fé, através de aceitar a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Então, quem não passar por esse processo que a Bíblia está dizendo, então não tem como se salvar. Porque todos nós queremos ir para o céu. Eu quero ir, eu sei que você também quer. Agora, para ir para o céu, nós temos que passar por esse processo. Jesus veio aqui, como está escrito na Bíblia, ele veio aqui especialmente para morrer.
Não sei se você já pensou assim, ou já ouviu falar isso, mas Jesus, ele veio aqui com um propósito definido. Ele veio morrer pelos pecadores. Ele veio morrer pela humanidade. E essa morte, como a Bíblia está dizendo, ele foi pregado na cruz, foi tirado da cruz, foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, está vivo. E agora, quando o ser humano crê nesta verdade, ele recebe pela fé o perdão dos seus pecados, a vida eterna e a salvação. Não tem outro meio para a salvação. É só mesmo através de receber Jesus como Salvador e assim se preparar para morar no céu com Jesus. É o único meio, a última maneira que Deus deixou para que o homem seja salvo, o ser humano seja salvo, é através do arrependimento, da conversão. Então, passando por esse processo do novo nascimento. Então, aqui nós podemos entender o seguinte: Jesus veio salvar a humanidade. Todo mundo. Jesus veio com o propósito de salvar todo mundo. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, que nem todos recebem esta palavra. Nem todos crêem no que Jesus fez na cruz do Calvário. Nem todos aceitam. Então, por isso, nem todos são salvos. Então, Jesus, o plano de Deus foi salvar todo mundo, mas salvar todo aquele que crê, que procura obedecer a palavra de Deus. Então, Jesus veio salvar essas pessoas. Então, acontece o seguinte: se a pessoa não crê, não receber Jesus como Salvador, não tem como ele se salvar. Porque não tem outro meio, não tem outro jeito. Mas tem uma coisa interessante sobre a salvação, é que a salvação ela é inteiramente de graça. Ninguém vai poder pagar nada pela salvação. E você pergunta, mais por que ninguém pode pagar? Porque a salvação ela é tão cara que não tem pessoas em cima da terra que tenha recursos para salvar uma pessoa. Então, por isso Deus estabeleceu assim, mandou Jesus vir aqui morrer para salvar todos aqueles que crê, todos aqueles que recebem Ele como Salvador, então Ele está salvando. Então acontece o seguinte, como eu já disse, essa salvação é de graça. Ninguém pode pagar nada. O mendigo, o pobre, o rico, o presidente da República, todo ser humano é salvo de uma maneira só. É salvo de graça, sem poder pagar nada pela salvação. Como já disse, porque a salvação é muito cara. E se o ser humano pudesse ganhar a salvação através de boas obras, dar esmola, fazer um benefício, Jesus não precisava vir aqui. Aí, Deus lhe falou, você está vendo aí? Faz boas obras, faz benefício e você vai alcançar a salvação sem precisar de eu mandar meu filho Jesus ir aí no mundo para morrer no lugar de vocês. Então acontece o seguinte, acontece que a salvação então, ela é muito cara e por isso Deus nos dá gratuitamente essa salvação. Então diz a palavra que, a palavra diz assim, porque, portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é um presente de Deus para todo ser humano. Todo ser humano tem direito nessa salvação, porque ela é para todos. Todos aqueles que crê, todos aqueles que receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ele passa a ter a salvação garantida pela fé no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ainda é importante dizer que Jesus, quando ele foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, tudo isso ele fez para ser o nosso intercessor. Ele é o único que tem direito de rogar
pelo pecador. Então Jesus, ele sofreu tudo isso e ele pode hoje, agora, rogar por cada ser humano, por cada pecador. Ele tem o direito, ele adquiriu esse direito pela morte, de poder chegar e interceder por nós, de rogar por nós junto ao Pai, junto ao Criador. Então, sendo assim, a salvação a pessoa recebe de graça e Jesus, ele é quem roga por nós. Ele é quem realmente fala com o Pai a nosso respeito. É só Jesus que tem esse direito. Então, a salvação é de graça, como eu li aqui, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode dizer assim, não, eu sou salvo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, dei uma esmola, fiz o benefício, então eu sou salvo. Não, a salvação, ela é inteiramente de graça, pela fé, a todos aqueles que quiserem. Então, estamos falando sobre a salvação, mas eu quero falar um pouquinho sobre um assunto muito importante para a vida do ser humano. Eu quero falar o que está escrito na Bíblia, que diz assim: e como ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o ser humano vai morrer uma vez. Depois dessa morte, agora vem o juízo final. E é sobre esse juízo final que eu quero falar um pouco, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então, eu quero mostrar como, né? Quero mostrar como é que uma pessoa vai para o juízo, como é que vai ser. Eu vou ler aqui na Bíblia para ficar mais claro. Está no Apocalipse, capítulo 20. Diz assim, capítulo 20, versículo 1. Apocalipse 20, versículo 11. Diz assim: e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja bem, quando Jesus sentar no trono para julgar a humanidade, veja bem o tamanho, a grandeza da justiça de Deus. O céu vai se enrolar e a terra vai sumir da presença de Jesus. Então, o tribunal de Jesus vai ser colocado nos ares. E ali ele começa o julgamento, nos ares. E diz aqui a palavra como vai ser, né? Eu li assim, vou repetir aqui. Olha o que diz. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, veja bem, abriu-se livros no plural, e abriu-se um livro no singular. Esse livro do singular aqui é o livro em que está escrito todo aquele que nasce de novo, todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Então, ele é registrado neste livro, que é o livro da vida que nós estamos vendo aqui. Agora, veja bem, é o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Está vendo? Então, aqueles que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Eu pergunto para você que está me ouvindo, seu nome já está no livro da vida? Ah, pastor, está sim. Eu já aceitei Jesus, estou servindo a Deus, meu nome está no livro da vida. Meus parabéns. Continue servindo a Deus para que você possa, naquele dia, não precisar ir para o juízo final. Agora, não, pastor, eu não sei se meu nome está no livro da vida. Você não sabe? Não. E se não tiver, como é que vai ficar? Né? Você vai para o juízo final. Mas eu quero dizer para você nesta oportunidade, peça a Jesus para colocar o seu nome no livro da vida.
Peça a Jesus, põe meu nome no livro da vida. Sabe o que vai acontecer? Ele vai colocar o seu nome no livro da vida. E daqui para frente, você vai servir a Jesus, procurar fazer a vontade dele, andar nos ensinamentos deles, ler a palavra. Aí você, quando chegar o dia de partir dessa vida para outra, o seu nome está no livro da vida, você está salvo, você está perdoado, você está prontinho para morar na Nova Jerusalém. Essa cidade que os salvos vão morar, todos aqueles que estão aceitando Jesus como Salvador, já aceitaram, outros estão aceitando Jesus como Salvador. Então, essa cidade, o tamanho dela é 2.260 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então, nesta cidade, a Bíblia fala, aqui no Apocalipse, que as ruas dessa cidade são de ouro. E nós vamos andar nas ruas de ouro com o Senhor Jesus. Já pensou? Nós, Jesus, andando nessas ruas de ouro, onde ali não tem nada ruim, nada do que não presta, que tem aqui, não tem lá. Então, é uma cidade onde os salvos irão morar eternamente. Não é 1000 anos, não é 2, nem 3.000. Eternamente, sem fim. Aqui as coisas passam muito rápido, né? Os anos estão passando rápido, mas lá não passa. Lá, aquele que tiver a felicidade de morar lá nesta cidade, então ele vai andar em ruas de ouro com o Senhor Jesus. Então, é muito bom a gente entender essas coisas, porque hoje Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus hoje, como já disse atrás, ele foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo. Isso ele fez para nos salvar, para interceder por nós, para rogar ao Pai em nosso favor. Então ele fez tudo isso para poder então ter o direito de rogar por nós perante Deus, perante o Pai. Então ele é quem intercede pelo ser humano, ele é quem roga por nós. É só ele que tem esse direito de rogar. E para ter esse direito, ele morreu, ressuscitou para poder ter esse direito de rogar em favor do pecador. Então, hoje Jesus, ele está fazendo isso, está salvando, ele está na presença de Deus rogando por nós, mas nesse dia aqui, no dia do juízo, ele vem para julgar. Ele vem com um propósito definido de julgar a humanidade. E ele vai julgar desde Adão e Eva até o último que morrer. Todos vão ressuscitar, todos vão viver de novo. E agora, então, todos vão para o juízo final para ser condenado e ser lançado no lago de fogo. Então, é muito sério essa questão. E eu gostaria que você que está me ouvindo, então prestasse bem atenção a isso aqui, porque isso aqui não é qualquer coisa, não. Isso aqui é coisa séria. É a palavra de Deus que está dizendo, e a palavra de Deus é a verdade. Então diz aqui, eu vou repetir ainda o versículo 12 para você gravar bem na sua mente. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Nesse livro está escrito tudo aquilo que você fez desde antes de você nascer, já foi escrito tudo nesse livro aqui. E eu vou ler essa passagem para você ver que está escrito na Bíblia. Então, antes de nascer, ele já escreveu tudo neste livro, nesses livros que estamos vendo aqui. E aqui está, eu vou ler, tá? No Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos, olha aqui, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado,
e entretecido como nas profundezas da terra. Ao outro verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Então veja bem que aqui está dizendo, desde o primeiro dia que uma pessoa começa a ser gerada, o neném começa a ser gerado no ventre da sua mãe, Deus vai fazendo um diário da vida dessa pessoa até ele morrer. O crescimento dos ossos, o crescimento da pele, enfim, tudo que vai acontecendo, Deus vai registrando no livro. E quando essa criança cresce, se torna um adolescente, vira para o mundo do crime, como nós temos hoje, muitos adolescentes, né? Na vida do crime, no vício de prostituição, adultério, né? Vai crescendo e tudo vai sendo registrado nesse livro. Depois ele se torna jovem e aí ele continua na mesma vida até morrer. Então, este livro vai ser colocado, vai estar lá no tribunal do trono branco para a pessoa ser julgada. Então, eu creio que estão entendendo, né? Criança, desde o ventre da mãe, Deus já vai fazendo o diário da vida daquela pessoa, ele vai crescendo, quando se torna adolescente, entra para o crime, para o vício, para o mal, fica jovem, continua a vida. Quando ele morrer, este livro vai estar lá no tribunal de Cristo para o julgamento final. Agora, por outro lado, essa criança nasce, cresce, se torna um jovem, um adolescente, um jovem, e fazendo as mesmas coisas que o outro estava fazendo também. Só que agora ele ouve essa mensagem que eu estou pregando, que você está ouvindo. Ele ouve essa mensagem e ele recebe Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. O que acontece? Ele vai ser perdoado. Essa página que vem sendo escrita toda a vida dele ou dela, essa página é rasgada, é jogada, diz aqui a Bíblia, no fundo do mar do esquecimento, essa página. E ele recebe agora uma página nova. Ele pode ter 80, 90, 100 anos, ele recebe uma página nova, e nessa página nova está a primeira palavra que eu creio que está nessa página nova, é a seguinte: meu filho. Meu filho. Então, o que aconteceu aí? Ele ouviu a mensagem que eu estou pregando aqui, se arrependeu, se converteu, passou pelo processo do novo nascimento e agora ele é filho de Deus. Filho de Deus com todo o direito de filho. E como já disse, o maior direito de filho que o ser humano tem é ir morar naquela cidade que eu já falei para você, que eu já falei aqui. É uma cidade com as ruas de ouro. E nós vamos andar com Jesus nessas ruas de ouro, porque assim é o que está escrito aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia. Mas ainda, como é que vai ser o julgamento? Né? Como é que vai ser? Como é que vai ser julgado as pessoas? Eu vou ler. Está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Olha o que está escrito aqui. Mas eu vos digo que de toda palavra que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Estão vendo? Mas eu vos digo que de toda palavra que os homens disserem, vão dar conta dela no dia do juízo. Todas as palavras que nós falamos. Veja bem que propósito, que sinceridade. Quantas pessoas gostam de falar palavrões, xingar, né?
mentir, fazer opção de coisa, e acha que o vento levou. Ninguém tem nada com isso, ele falou, o vento já levou, não tem nada. Mas veja bem o que está escrito aqui. Essas palavras que foram faladas vão estar registradas no livro para o juízo final. E no fim, lá, as pessoas vão ser julgadas e condenadas por estas palavras. Olha o outro versículo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por exemplo, se a pessoa ele tinha esse mal de falar, né, coisa feia, xingar, dizer palavrões, mas eles ouvem essa palavra que eu estou pregando aqui e ele se arrepende. E ele confessa essas palavras para Jesus. Então o que acontece? Ele vai ser perdoado. E não vai ser julgado pelas palavras que ele está falando, porque ele vai ser perdoado. Ele vai ser salvo. Ele vai morar naquela cidade linda que eu disse aqui, que as ruas são de ouro. Mas aqueles que não se arrependeram das palavras que falou, vão ter que dar conta delas no dia do juízo. Todas as palavras mal faladas, a pessoa vai dar conta no dia do juízo. Então veja bem, a questão é séria. Muita gente não pensa na sinceridade desta palavra, mas eu estou mostrando aqui com muita simplicidade, muita clareza, repetindo muitas vezes, para você não se esquecer dessa mensagem. Não se esquecer. Porque se você se esquecer dessa mensagem, o que vai acontecer? Você vai estar no juízo final para ser julgado e ser condenado. Mas eu quero ler a última palavra dessa mensagem, como está escrito aqui no livro do apóstolo João, capítulo 12, versículo 47. Olha o que está escrito aqui. E se alguém ouvir as minhas palavras, não crê, eu não julgo. Porque eu não vim julgar o mundo, mas salvar o mundo. Veja bem, vou repetir a leitura. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo,